Oi, tudo bem? Eu vou fazer para vocês mais um vídeo rapidinho de um tutorial de como eu colori essa pintura, que é do livro Jardim dos Contos, Ever After High. Se você não conhece esse livro, já fiz um vídeo mostrando o livro página a página aqui no canal. É só você clicar aqui, ó, que você consegue assistir. E semana passada eu mostrei para vocês como eu fiz este fundo. E hoje eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês, na verdade, como eu fiz esse efeito, parece meio metalizado, na pintura do R. Eu vou usar a mesma impressão que eu usei no vídeo da semana passada, que eu fiz esse pedacinho aqui do fundo para vocês, porque como eu já mencionei, quando me pediram para explicar como eu tinha feito essa pintura, eu já tinha praticamente terminado, e não tem outra página parecida, nem com fundo. Tem algumas outras iniciais, mas não tinha esse fundo. E eu não sei se eu vou fazer outra inicial dessa mesma forma por enquanto. Então eu achei melhor usar esse daqui, que é basicamente uma cópia, apesar de ter esse fundo um pouco acinzentado. Antes de começar, eu queria explicar de onde saiu esse efeito. E isso é uma questão de Photoshop. Calma, que ninguém precisa saber usar Photoshop, nem ter Photoshop, nem comprar Photoshop para fazer uma pintura assim. Eu vou explicar para vocês de onde saiu a ideia. Eu sou designer de embalagem e um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer como designer de embalagem é o que a gente chama de mockup digital, que na verdade é praticamente uma ilustração da embalagem. Se a empresa não quer usar uma foto, porque a foto você corre o risco de ter algumas imperfeições, por melhor que ela tenha sido tirada e tratada, etc. Geralmente se usa mockup digital para material impresso ou até mesmo material divulgado na internet. Então eu fiz, durante o período que eu trabalhei nessa área, hoje eu não atuo mais na área, mas durante o período que eu trabalhei, eu fiz alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrando conforme eu for falando, vou mostrando aí na tela. E quando a gente precisa fazer algum efeito de metal nessas embalagens, a gente usa um efeito do Photoshop. Esse efeito você pode usar alguns que já vêm pré-definidos no próprio software, no Photoshop, ou você pode criar o seu próprio degradê para metalizado, ou você busca na internet, tem 1 zilhão de pessoas que postam esse tipo de arquivo que vai ser instalado dentro do Photoshop para que você possa usar esse recurso. Então o que eu fiz foi basicamente procurar alguns degradês de metalizado pro Photoshop no Google, mas não precisa ter o Photoshop para vocês terem uma referência para isso. Eu vou explicar para vocês na tela do computador como foi que eu fiz para encontrar essa referência. Então vamos lá. O que eu fiz foi entrar no Google. Eu acredito que isso todo mundo saiba fazer, mas de qualquer forma é só entrar no navegador que vocês usam para navegar na internet e digitar www.google.com.br. Aqui no campo de busca vocês vão digitar Metal, Photoshop, Gradients, assim, do jeitinho que está escrito. Vão fazer a busca e vão clicar em imagens. E quando vocês clicarem em imagens, o Google vai mostrar para vocês uma infinidade de degradês, que são os degradês do Photoshop, que eu mencionei para vocês, mas que vocês podem usar como referência para fazer o colorido. O que eu usei foi este daqui. Usei este degradê aqui. E vocês podem perceber que ele tem, na verdade, 2 tons de roxo, o lilás, essa cor meio, sei lá eu o que, o branco e o preto. Então eu usei nessa parte mais clara, eu escolhi o rosa escuro. Essa parte aqui que é mais escura, que são essas 2 partes na verdade, eu usei o vinho. Essa parte preta, que é a área de sombra, eu usei o marrom ao invés do preto. E a área branca é só deixar na cor do papel. Então, lá na referência que eu usei, a gente tem 3
cores, basicamente. Eu usei esses dois tons, um vinho claro e um vinho mais escuro, ou melhor, um rosa escuro e um vinho. E ao invés de usar o preto para escurecer, eu usei este daqui, que na verdade na tela acho que vai aparecer para vocês como sendo preto, mas ele é um marrom bem escuro. Também são lápis Winner do estojo de 24 cores. Depois que você escolher as cores, você vai escolher a direção que o degradê vai ter. Então aqui na pintura que eu já havia feito, eu escolhi fazer nessa direção diagonal. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui colorir é pegar uma régua ou um lápis grafite. Eu não sei se eu vou conseguir fazer exatamente, mas eu vou fazer mais ou menos, vai. Pegar o lápis grafite e definir a linha, bem de levinho, só pra gente ter uma ideia. Acho que no vídeo vocês nem vão conseguir ver, mas só pra gente ter uma ideia de onde serão as linhas mais escuras. Percebam que toda a linha diagonal que tem na pintura são as linhas mais escuras. Podia ter sido feito na horizontal, podia ter sido feita na vertical. Eu acho que essa linha diagonal dá sempre um espaço mais bonito pra gente trabalhar. Aqui, obviamente, se a gente vai fazer uma linha aqui, ela vai continuar atravessando do outro lado. Eu fiz exatamente dessa forma. E isso vocês vão definir. O número de linhas é a gosto. Vocês vão definir da forma que vocês acharem melhor, da forma que vocês tiverem com paciência para colorir, sei lá. Lembrando que essas linhas elas têm que estar paralelas para que o efeito fique mais bonito. Deixa eu fechar aqui para poder explicar melhor para vocês. Essa linha que eu fiz aqui, ela é paralela a essa outra que eu fiz mais embaixo, e assim sucessivamente. Se a gente fizer essa linha nesse ângulo e a outra linha num outro ângulo, ela não vai ficar com um efeito tão bonito. E a partir disso, a gente vai usar a referência que a gente tem do degradê que foi pego no Google. Eu tenho dois tons de rosa que eu usei alternadamente nas linhas, e na linha em si eu fiz esse degradê com um marrom escuro, que era a linha de escurecimento. Não precisa, não existe regra, não precisa ser exatamente a mesma cor que vocês acharam no Google, não precisa ser exatamente na mesma ordem que tá lá no efeito do Photoshop. A ideia é ter uma inspiração de como combinar as cores para chegar num efeito parecido. Então eu escolhi colorir primeiro essa área mais larga, e eu vou começar na linha onde a gente traçou com o lápis grafite, aplicando mais força com o lápis vinho, e daqui para baixo eu vou fazer um degradê, aqui a área mais escura, clareando até mais ou menos aqui no centro. Se você tem dificuldade em fazer degradê, eu fiz um vídeo falando sobre um degradê dourado que eu fiz, e nesse vídeo tem algumas dicas para quem não tem muita habilidade com lápis de cor ou tem dificuldade em fazer degradês. Eu vou explicar aqui rapidamente como eu faço, mas se você tem dificuldades eu vou deixar aqui no cantinho o link do outro vídeo que eu fiz, tá legal? O que eu faço basicamente é começar aplicando mais pressão sobre o lápis, e eu vou colorindo com movimentos circulares, porque isso evita que a pintura fique muito marcada. Então eu começo aplicando mais força no lápis
e conforme eu desço na direção que eu quero a área mais clara, eu vou diminuindo a pressão no lápis. Aí aqui a gente tem esse degradê, mas eu queria que esse degradê viesse até mais embaixo. Então o que eu vou fazer é repetir o processo e fazer uma área mais escura, mais larga, para fazer uma área mais clarinha, mais larga também, para chegar com esse degradê até aqui embaixo. Então eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem aí vendo nada, até eu conseguir chegar na área que eu quero. Certo? A gente tem esse degradê. O que eu vou fazer agora é com o rosa escuro, vou inverter aqui, e vou fazer o mesmo tipo de degradê, só que mais estreito, da linha de baixo para a direção aqui do centro. E é da mesma forma, eu começo com um lápis de cor com mais pressão sobre o papel. Se vocês quiserem deixar esse degradê um pouco mais suave, vocês podem vir com a cor que vocês usaram aqui embaixo e passar em cima da cor mais escura, mas fazendo o mesmo processo de degradê. Então aqui em cima eu vou passar o lápis com mais força e conforme eu venho nessa direção, eu vou aliviando a pressão no lápis, porque senão, se a gente aplicar com a mesma força aqui e aqui, o que vai acontecer quando chegar aqui, esse degradê vai ter sumido. Não precisa necessariamente aplicar a mesma cor aqui em cima. É mais para se vocês quiserem dar uma harmonizada melhor. Eu vou fazer essa outra parte aqui, e aí ao invés de usar o lápis mais escuro, pra gente ter uma diferença de cores, eu usei apenas o lápis rosa escuro. E da mesma forma que a gente fez aqui, vai ter as duas linhas mais escuras e uma área mais clara. Agora eu vou fazer o outro lado, vou inverter aqui porque fica mais fácil. É mais simples trabalhar em uma direção do que tentar dessa forma fazer o degradê daqui pra cima, pelo menos pra mim. Então eu acabo virando várias vezes o desenho enquanto eu vou colorindo. Faço a linha da divisão mais escura. E vou aliviando a pressão do lápis na direção da área que eu quero mais clara. Depois, o que eu fiz nessa parte aqui foi repetir o que eu fiz aqui. Então eu usei o lápis vinho nessa área, vim nessa direção e depois usei o lápis rosa na parte de baixo, vindo nessa direção. Nessa parte aqui de cima, como aqui a gente usou o vinho, então eu intercalei e aqui usei o rosa, certo? Então eu usei o vinho, usei só o rosa. Aqui eu uso o vinho, aqui nessa parte de cima, como a gente tem essa parte com o vinho, aqui eu usei só o rosa e aqui eu usei o vinho novamente. Para fazer a área mais escura, eu usei o marrom. Vocês podem usar o preto também, mas eu achei que o preto ia carregar muito nesse desenho. E o que eu fiz foi simplesmente reforçar
as áreas mais escuras, que são as áreas que a gente delimitou com o lápis grafite. Então eu vim com o marrom e fiz um degradê bem curtinho, só nessa parte aqui de cima, para escurecer mesmo. Aplico mais pressão na linha e vou aliviando a pressão do lápis. Não vou vir com esse lápis até aqui, porque senão ele vai escurecer demais a pintura e o marrom vai acabar sobrepondo o vinho. O que eu quero é só escurecer o vinho, eu não quero que o marrom apareça de fato nesse degradê. Para o marrom eu estipulei uma direção, então o marrom vai vir sempre da linha diagonal para baixo, ele não vai subir. Então aqui eu não vou virar para fazer um degradê daqui para baixo, ele vai vir da mesma linha aqui e daqui para baixo, para cima não. Da mesma forma, só um reforço na linha e um degradê bem estreitinho, para que ele não tenha muito destaque. No desenho. Aqui novamente a gente vai vir com o marrom depois que colorir com o vinho. Neste caso aqui, como a gente passou o marrom em cima do rosa escuro, ele acaba tendo um destaque maior. Então o que eu fiz foi, depois de passar o marrom, vir novamente com o lápis rosa escuro e passar por cima do marrom da mesma forma que a gente fez antes. Mais pressão aqui perto da linha para ficar mais escuro. E aliviando a pressão do lápis nessa direção, para que a pintura fique mais clara. Certo? E foi isso o que eu fiz. O que vocês têm que prestar atenção na hora de colorir também é que, como a gente fez essa linha aqui, essas linhas, né, na verdade, do lado de cá, continuando as linhas dessa parte, na hora de colorir, aqui tem que ter as mesmas cores dessa continuação. Então, se aqui, essa região é a continuação daqui até aqui, aqui a gente vai usar o vinho, e na parte de baixo, deixa eu pegar um lápis para vocês entenderem, dois na verdade. Tá vendo que é uma linha, duas linhas paralelas? Então aqui, se a gente usou só o rosa, nessa área aqui a gente também vai usar só o rosa. E assim a gente vai fazendo as linhas paralelas desse colorido, que no final das contas acabou ficando assim. Vamos pegar aqui. Vocês vão notar algumas diferenças, porque aqui a gente tem uma impressão cinza no fundo, como eu expliquei pra vocês, e aqui o papel era totalmente branco, mas essencialmente é assim que faz esse tipo de pintura, e vocês não precisam usar essas cores, pode ser qualquer outra cor, pode usar 2 tons de azul, 3 tons de azul ao invés do marrom, usar amarelo com laranja também fica legal, fica um efeito meio dourado. E procurando no Google vocês vão achar um monte de combinações legais com esse tipo de efeito. Vocês podem se inspirar com os lápis que vocês tiverem, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não é nada, oh meu Deus, como eu já tinha mencionado com vocês, mas é uma dica bacana, tá bom? Um beijinho e tchau! Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo no vídeo e de se inscrever no canal. Aproveita e me segue também nas redes sociais e as informações estão na tela, tá bom? Um beijinho e tchau!